Nosso tema de hoje são as noções básicas de álgebra. Situação problema 1. Se eu pretendo resolver o seguinte problema. Um terreno quadrado, que está aqui apresentado na figura 1, deverá ser construído um cercado também quadrado, aqui na figura 2, devido a especificações técnicas, a diferença em metro quadrado entre as áreas do terreno e do cercado nessa ordem deve ser numericamente igual à soma dos perímetros desse ambiente. Nessas condições, qual será a diferença entre as medidas de um lado do terreno e de um lado do cercado? Vamos deixar essa situação problema, nós iremos discuti-la depois. Então, para ajudar a resolver aquele problema, a gente precisa entender o que seria uma expressão algébrica, o que seria um polinômio. Então, para entender o que seria uma expressão algébrica, primeiro vamos definir o que é um monômio. Então, monômio é toda expressão matemática composta por um coeficiente numérico e por uma parte literal, de modo que os monômios semelhantes apresentam a mesma parte literal. Então, a gente acabou de fazer duas definições. Primeira definição, que monômio é uma expressão matemática composta por um coeficiente numérico, também composto por uma parte literal, e quando essas partes literais são iguais, então, nesse caso, nós temos monômios semelhantes. Então, vamos analisar aqui. Então, aqui, ó, o que nós temos aqui? Aqui, esse elemento aqui, o x, é um monômio. Porém, quando eu falo x, tal como quando vocês aprenderam lá as equações, esse 1 aqui fica oculto. Então, quando eu falo x, eu compreendo que a minha expressão é como se fosse 1x. Desta forma, nós temos que 1 é o nosso coeficiente, que é o número que fica na frente da parte literal, que é a letra. E x é a parte literal. No segundo lá, nós temos que esse elemento aqui, o 3, ele é o nosso coeficiente. E nós temos lá que esse elemento aqui, ó, x ao quadrado, ele é a nossa parte literal. Tá aqui, ó, x ao quadrado. Então, quando nós temos 3x ao quadrado, esse númerozinho que está aqui na frente é o coeficiente, e a letra com o expoente é a parte literal. Aqui embaixo, nós temos aqui que o 5 é o coeficiente, e temos que 3x é a parte literal. Aí, vamos pegar, então, o que seria um monômio semelhante? Se eu tenho lá 3a ao quadrado b, e tenho lá menos a ao quadrado b. Esses dois monômios têm a mesma parte literal, porque o quadrado está no a e o a e o b estão multiplicando. Aqui o quadrado está no a e o a e o b estão multiplicando. Então, tem o termo a ao quadrado b, que são iguais. Mas os dois são diferentes, não são semelhantes ao termo 2ab ao quadrado, porque aqui no caso é o b que está ao quadrado, não é o a. Tudo bem? Continuando aqui.
seria adição e subtração, então, desses monômios semelhantes? Então, adição e subtração desses monômios semelhantes seria eu adicionar, eu agrupar aquela soma algébrica, porque depende dos sinais, se os dois têm sinais iguais ou se têm sinais diferentes, dos termos que são semelhantes. Então, por exemplo, quando nós temos aqui, olha, 3x ao quadrado e 2x ao quadrado, perdão, estou falando ao quadrado, né? Quando nós temos 3x e 2x, eu tenho um total de quantos x? 5x. Então, é só somar os coeficientes. Ou seja, é só somar o 3 mais 2 e manter o x. Quando nós temos 5x ao quadrado e menos 3x ao quadrado, são semelhantes. Olha, x ao quadrado e x ao quadrado. Então, eu vou manter o x ao quadrado aqui e vou fazer a operação dos coeficientes. 5 menos 3 dá 2. Então, é 2x ao quadrado. No outro aqui, nós temos 4xy menos 5xy. Então, o que nós temos aqui? 4 quantidades de xy e menos 5 quantidades de xy. Então, eu vou manter aqui o xy e vou agrupar. 4 menos 5, eu tenho 4, devo 5, eu devo 1, então é menos xy. Próximo. Esses elementos aqui, olha. 2x ao quadrado y, 5 yx ao quadrado. São semelhantes. Porque quando eu escrevo x ao quadrado y, isso aqui é como se fosse uma multiplicação. Então, a ordem não importa se eu escrever yx ao quadrado. Então, eles são semelhantes. Eles não serão semelhantes se a potência não estiver sobre a mesma letra. Sobre a mesma letra. Por exemplo, se o quadrado agora estiver no y. No caso, o quadrado está no x aqui, o quadrado está no x aqui. Eu tenho 2, tenho 5, eu tenho 7 x ao quadrado y. Então, no caso, os monômios não semelhantes, nessas operações, ficam apenas indicados. Prosseguindo, então. Aqui agora, nós temos um exemplo de vários termos. Então, no primeiro caso aqui, nós temos 1, 2, 3 termos. Então, isso daqui é um trinômio. Um trinômio é um exemplo de um... Todos são polinômios, só que alguns têm nomes especiais. No caso, trinômio, monômio. Aqui também tem 3 termos. 1, 2, 3. Também tem um trinômio. Como que eu vou fazer a adição desses 2 polinômios aqui? Primeiro, eu só vou tirar o parênteses, porque esse mais não interfere no sinal desse parênteses aqui. Então, eu vou copiar lá 3x ao quadrado mais 5x mais 7. Depois, mais, que é o segundo, 5x ao quadrado menos 3x mais 2. Quem eu posso agrupar? Os termos semelhantes. Então, por exemplo, eu posso agrupar 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Então, vai dar 8x ao quadrado. Quem mais eu posso agrupar aqui? Mais 5x menos 3x. Também são semelhantes. Então, dá mais, porque 5 menos 3 dá 2. 2x. Também temos aqui, olha, mais 7 mais 2. Então, 7 mais 2, mais 9. Então, a resposta aqui agora é um trinômio. Mas e quando for uma diferença? Quando for uma subtração? Esse menos aqui, ele quer dizer o oposto desse parênteses aqui, ó. Então, esse menos faz o que com os elementos desse parênteses? Ele fala, ó, eu quero o simétrico desses elementos aqui, ou seja, ele troca o sinal. Então, eu vou copiar, tirando os parênteses, trocando os sinais
do segundo parênteses, ou seja, quem está depois do menos. Então, eu vou copiar lá, olha, 4x ao quadrado menos 3x mais 1. Trocando o sinal aqui, ó, é 3x quadrado positivo. Então, vai ficar 3x ao quadrado negativo. Aqui eu tenho 8x negativo, vai sair 8x positivo. E aqui eu tenho 7 negativo, vai sair 7 positivo. Agora eu vou agrupar os termos semelhantes. Quem que nós temos ali, olha? 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado, porque tem mesma parte literal. 4 menos 3 dá 1. Eu não escrevo 1x ao quadrado. 1 fica oculto mesmo. Então, eu escrevo simplesmente x ao quadrado, subentende que é 1x ao quadrado aqui. Depois nós temos aqui, olha, menos 3x mais 8x. 8x menos 3x mais 5x. Sinais diferentes subtraem. Por fim, nós temos aqui, olha, mais 1, mais 7, mais 8. A resposta também é um trinômio aqui dessa diferença. Então, aproveitem para relembrar e fazer essa revisão. O que seria, então, a multiplicação? Então, existe a multiplicação e a divisão de monômios, tá? Quando eu vou fazer uma multiplicação e divisão de monômios, eu vou multiplicar os seus coeficientes. Então, no caso aí, eu tenho 3x vezes 2y. As partes literais são diferentes. Eu pus de cor aqui diferente. X vermelho, y de azul. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 2. Que vai dar 6. Agora, a parte literal eu só vou juntar. Porque x e y é a mesma coisa que x vezes y. Então, quando eu faço 3x vezes 2y, vai dar 6xy. Mas agora, e quando as partes literais são iguais? Primeiro, eu tenho que fazer os coeficientes. Olha, 5x vezes 2x ao quadrado. Primeiro eu faço 5 vezes 2, dá 10. Agora, x vezes x ao quadrado, eu vou seguir a regra da potenciação. Quando eu tenho x vezes x ao quadrado, é como se eu tivesse, não fica escrito, x elevado a 1 aqui, ó. Aí, pela potenciação, o que a gente faz? A gente mantém a letra e soma os seus expoentes. Só que eu não preciso escrever isso toda hora, né, gente? Eu posso fazer a soma de uma vez. Então, e elevado a 1 vezes x vezes elevado a 2 vai dar o total de x elevado a 3. Então, inclusive, o slide está errado. Aqui é x elevado a 3. Por favor. Ok? Agora, e na divisão? Eu vou usar a propriedade também. Primeiro, eu vou dividir os seus coeficientes. 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora, a regra da potenciação. Para a divisão, a gente mantém a letra, só que agora eu vou subtrair os expoentes. Aqui é 2, aqui não está escrito, então é 1. Então, ficou aqui, olha, 2 menos 1. Ou seja, 4x ao quadrado dividido por 2x vai dar 4 por 2 dá 2. X elevado a 2 menos 1, x elevado a 1. Eu não escrevo 1 aqui, ó. Esse aqui, olha, 8 dividido por 4 vai dar 2. Quando as letras são iguais, é só cortar, simplificar. O x com x cortou. Então, sobrou y, z. Mas, voltando aqui, né? Justificando aqui, por que somos expoentes, então? Então, se eu tenho lá 3x ao quadrado, eu tenho 3 e o x repetido, x vezes x. Porque x vezes x quer dizer x ao quadrado. 2x à quinta, quer dizer que eu tenho 5 vezes o x aparecendo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu multiplico esse parênteses vezes esse, eu vou ter um total de 2x
2 quantidades de x multiplicando e 5 quantidades de x multiplicando. Então, eu vou ter um total de 7 quantidades de x multiplicando. Então, nada mais é que somar 2 mais 5. Vamos treinar aqui, então. Quanto que é 3 vezes menos 5? Menos 15. X elevado a 4 mais 3, 7. Olha, menos 4 vezes 3 dá menos 12. X elevado, não tem expoente, é 1. Não tem expoente, é 1. 1 mais 1, 2. Aqui nós temos menos 2 vezes menos 7, dá mais 14. Y elevado à quinta, não tem expoente, y elevado a 1. 5 mais 1, y elevado a 6. Agora, 3 vezes 2 dá 6. Letras diferentes, só juntar, x, y. Então, aqui as multiplicações dos monômios. Mas se fosse multiplicações de polinômios, então aqui, na multiplicação de polinômio, eu tenho que usar a propriedade distributiva. Então, vou fazer 2x vezes o primeiro, 2x vezes o segundo e 2x vezes o terceiro. Depois, vou fazer esse mais 3, que é o segundo, vezes o primeiro de lá, vezes o segundo do lado de lá e vezes o terceiro do lado de lá. Então, é essa conta que eu vou fazer. Então, vai ficar assim, ó. 2x vezes x ao quadrado. 2x vezes x ao quadrado somos expoentes. Aqui não tem nada, então é 1. Então, a resposta vai dar 2x ao cubo. Agora, eu tenho lá 2x vezes menos 3x. Então, eu tenho 2x vezes menos 3x. Aí eu faço coeficiente primeiro. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. X elevado a 1 vezes x elevado a 1 vai dar x elevado a 2. Então, a resposta aqui, continuando, menos 6, x elevado a 2. Terceiro, nós temos lá 2x vezes mais 5. 2x vezes mais 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, mais 10x. Pronto. Agora, eu tenho que multiplicar esse segundo elemento aqui pelos 3 de lá. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, olha, 3 mais 3 vezes x ao quadrado. Então, mais 3 vezes x ao quadrado. Só juntar, mais 3x ao quadrado. Depois nós temos mais 3 vezes menos 3x. Então, mais 3 vezes menos 3x. Olha, mais vezes menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9, junto com a letra. Então, menos 9x. Depois nós temos lá mais 3 vezes mais 5. Mais 3 vezes mais 5 vai dar mais 15. Ainda não tenho a resposta. A resposta é ele bem simplificado. Então, eu preciso agrupar, vou lá na ideia da adição e agrupar os termos semelhantes. Então, por exemplo, mais 3x mais 2x com mais 3x ao cubo. Ah, não é ao cubo não, né? Eu tenho que somar os cubos. Não tem outro ao cubo para somar.
Se eu não tenho outro ao cubo para somar, então esse aqui eu não tenho, ó. Eu vou repetir ele sozinho aqui, ó. 2x ao cubo. Quem mais que eu tenho aqui que é semelhante? Eu tenho menos 6x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Então, é menos 3x ao quadrado, que vai subtrair, sinais são diferentes. Eu tenho também aqui agora mais 10x menos 9x. 10 menos 9, 1x. Então, mais x, que eu não escrevo 1, não. E, por fim, sobrou o termo independente. Tem ninguém para somar com ele. É aquele que não tem letra. Então, é mais 15. Essa daqui é a resposta da multiplicação. Então, vamos relembrar aqui a divisão. Na divisão de monômios, nós podemos escrevê-la na forma de fração. Então, toda divisão eu posso escrevê-la na forma de fração. Então, quando eu estou dividindo 15x à sexta por 5x ao quadrado, eu posso fazer o traço aqui. Aqui eu tenho 6 quantidades de x multiplicando. E aqui eu tenho 2 quantidades. Na divisão, nós podemos simplificar. Então, eu cortei esse x com esse x, cortei esse x com esse x. Dividir 15 por 5, que deu 3. E sobraram 1, 2, 3, 4. Sobrou x elevado a 4. Que nada mais é do que subtrair os expoentes. 6 menos 2, 4 aqui, ó. Então, vou usar essa propriedade. Dividindo, então, 21 dividido por menos 7 dá menos 3. Propriedade x elevado a 6 menos 4, 2. Menos 10 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, 10 por 2 dá 5. X elevado 3 menos 2 dá 1. Esse 1 eu não preciso escrever. Menos 15 dividido por menos 5. Menos com menos dá mais, 15 por 5 dá 3. Agora eu tenho que pegar x ao cubo dividido por x. Aqui não tem nada elevado a 1. Então, eu vou subtrair 3 menos 1, vai ficar x elevado a 2. Já o y, eu tenho aqui, olha, y dividido por y. É como se fosse 2 dividido por 2, 100 dividido por 100. Coisas iguais dividido por coisas iguais vai dar 1. Eu não escrever vezes 1 aqui, não preciso? Então, a resposta é x ao quadrado. Prosseguindo aqui, a potenciação e a radiação, nós já fizemos revisão este ano. Então, vale, tal como eu usei agora na multiplicação e divisão, vale as suas regras. Então, agora a gente pode definir o que é uma expressão algébrica. Então, a expressão algébrica é uma expressão dada por um monômio ou por uma soma ou subtração de vários monômios. Elas são geralmente chamadas de polinômios. Se elas tiverem um termo, 2 termos ou 3 termos, elas recebem nomes especiais, porém todas são polinômios. Então, quando elas têm 2 termos, elas recebem o nome de binômio, que é ax mais ay. 3 termos, x² mais 4 raiz de x mais 4, trinômio. 3 termos, 4xy mais 5x² mais 2y, trinômio. Aqui, apesar de separadinho, é um monômio, pegadinha. Porque as únicas operações que separam os termos é a adição e subtração. Então, aqui representa um termo só. Então, é um monômio. Agora, elas podem ser racionais ou irracionais. Quando elas serão racionais? Quando não tem letra dentro da raiz. Então, ela é racional, letra. Então, 4x², xy² mais 5z. Aqui tem 3 dentro da raiz, mas não é a parte literal. Então, ela continua sendo o quê? Racional. Nesse caso aqui, o y está dentro da raiz.
Então, ela é irracional. E, por fim, depois nós iremos tratar com mais propriedade, quando acontece de aparecer letras no denominador, essas frações com partes literais são chamadas de frações algébricas. É importante ressaltar que esse denominador nunca pode ser nulo, ou seja, ele sempre tem que ser diferente de zero, porque não pode dar zero, aparecer zero aqui no denominador. Então, no caso que o A ao cubo menos B ao cubo tem que ser diferente de zero, o x mais y menos 4 tem que ser diferente de zero, x menos 2 ao quadrado tem que ser diferente de zero, x mais y diferente de zero. Então, quando nós formos tratar das fatorações, aí nós iremos voltar a esse assunto.